Este é o coro de verão, que ensaia às terças-feiras, às 19h30. Então você que vai ouvir esse coro, vai gostar, vai dizer: eu vou cantar nesse coro. Nossa ministra de música, Verônica, vai receber você de braços abertos, terça-feira, já vai ensaiar e já vai cantar. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Aqui estamos, alguns já fomos, já voltamos das férias, alguns ainda iremos e outros ainda nos encontramos nas férias. Deus nos abençoe aqui, que a palavra dele possa nos fortalecer. E após o culto terceiro, hoje às 5h30, ao finalzinho, uma pessoa à saída me disse: olha o que é a graça. Eu saí com um fardo, entrei aqui com um fardo nas costas, como se tivesse a mochila cheia de pedra. Estou saindo leve, livre. Isso é a graça de Jesus. Eu espero que, se porventura esta é a sua realidade hoje, também possa sair daqui hoje no compasso da graça, só com o peso da graça, que é aquele peso suave e leve, porque Jesus é manso e humilde de coração. E o jugo dele, se assim podemos chamar, é leve. E o peso que ele nos dá para suportar é suave, ele estando conosco. Seja a sua experiência também nesta noite, é o que eu desejo. O ar está no máximo possível, isto é, no mínimo possível, 18 graus. Mas realmente ainda está aquém, né, das nossas necessidades. Mas está muito melhor do que lá fora. Um irmão visitante veio de metrô e chegou todo suado, que veio da Praça Espenha até aqui. Eu disse: não se preocupe, em março, em data estamos apurando ainda, o metrô virá até quase ali na portinha ali, né, da Visconde de Cabo Frio, não vai suar mais. Estamos esperando por esse momento, vai ser também muito bom aqui para a nossa participação. Há conosco alguém que nessa semana completou o aniversário de nascimento, casamento, batismo, não veio pela manhã, quer dar graças a Deus? Se houver, eu lhe convido a se colocar em pé, vir até aqui e vamos orar então em gratidão por sua vida. Há algum aniversariante? Há alguém que pela primeira vez veio ao nosso culto? Se houver, peço o favor de se colocar em pé para receber um abraço nosso. Alguém pela primeira vez? Bem-vindos. Só se assentem depois que ganharem um abraço bem forte. Se for um abraço fraco, você pede um abraço mais forte. Houve alguma coisa com a luz aí, não é? Na galeria, desculpem. E aqui também, bem-vindo você. Ótimo, bem-vindo, bem-vindo. Todos são muito bem-vindos. Esperamos, repito, que tenhamos uma experiência inesquecível. Não comigo, com o coro, com o grupo jovem, mas uma experiência inesquecível com Jesus Cristo. Para isso nos reunimos, para isso estamos aqui. Vamos então orar. Pastor Alceni virá aqui a oferecer esse nosso culto, nos colocar em pé ao nosso Deus. É um culto que nós prestamos a Ele. É um culto para Ele. Às vezes é comum as pessoas dizerem assim, na gíria: eu fui ao culto que você deu. Eu não dou culto nenhum. Nós é que damos o culto ao nosso Deus. Vamos então cultuá-lo. Pai amado, nós queremos te agradecer, pelo privilégio que tu concede a cada um de nós de podermos ter saído dos nossos lares, da nossa casa e estarmos aqui, nesta casa de oração, reunidos como teu povo, como teus filhos, para te prestarmos este culto que só a ti é devido. Amém, Senhor. Ó Deus, o desejo do nosso coração é que ele seja prestado em espírito e em verdade. Ó Deus, que possamos sair daqui desta noite com os nossos corações convictos de que estamos no caminho certo. Amém, Senhor. De que só há um Deus, e é o Deus que nós servimos. Em nome de Jesus. Oramos. Amém. Amém. Todos podem se assentar.
Acho que isso é maldade que você fez agora. Vou explicar. Essa é a música da minha adolescência. Que doce voz tem, meu Senhor. Voz de amor, maviosa, majestosa. Meu desejo para você e para mim é que essa voz chegue aos seus ouvidos. Hoje você leve essa voz, a voz de Jesus. Hino 384 do cantor cristão. Que doce voz tem meu Jesus. Nosso pastor de jovens não conhece o cantor cristão. Ele já nasceu na era do inário para o culto cristão. Mas essa música você conhece, não é verdade? É linda, não é? Vamos então prosseguir. Essa também é, né? Vamos então prosseguir. Essa é a música da minha adolescência. Que segurança, adolescência. Sou de Jesus. Mas é o Jesus da doce voz. E é o Jesus, quando nós ouvimos essa voz, que faz nos dizer: que segurança, eu sou de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar todos juntos. Não sei se é a música da sua adolescência, da sua idade adulta, mas enfim, cantemos todos juntos. Amém, glórias a Deus. Leamos juntos, por gentileza, Salmo 96, 72 e 34, trechos. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre, encha-se toda a terra da sua glória. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome.
Senhor, receba o nosso louvor. Nós entendemos que estamos fazendo do nosso coração. O Senhor o sabe. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se por gentileza. Vamos ouvir o nosso coro de verão. E mais perto do mestre, querendo
Nesse instante, então, meus irmãos, em que vamos celebrar a alegria de participar da obra de Deus no mundo, daquilo que Ele faz por meio de nossos dízimos e ofertas, quero renovar, e farei isso ao longo do mês de janeiro, alguns convites a você. O primeiro é o seguinte: há muitas áreas em nossa igreja necessitadas da sua cooperação. Eu poderia mencionar várias. O berçário, os cultos das crianças, as classes adolescentes, a recepção, nosso programa de televisão. Mas o que eu quero realmente dizer é: todas as áreas da igreja têm um lugarzinho para você preencher. E está vazio. Tem alguma coisa que não está sendo feita porque você não está fazendo. Gostaria que você, ao longo desse ano, pensasse nisto. Mas também quero dizer, se você tem alguma área na igreja em que não é feita, mas se você quer fazer, pode nos procurar e vamos criar as condições para você fazer. Hoje recebi, pastor Carlos, uma carta por e-mail, que carta hoje é só de banco cobrando, né? Por e-mail de um jovem que você conhece, dando um relatório sobre a feirinha, que de 15 em 15 dias nós abrimos aqui o espaço para os jovens coordenar a venda de alimentos, verduras, que vêm lá da região serrana, de um grupo de pessoas que ficaram enfrentando dificuldades depois daquelas chuvas de já há algum tempo, se organizaram e estão entregando diretamente ao produtor. E a pessoa que me escreveu a carta, vou publicar no boletim de semana que vem, foi levar lá os 16 mil reais coletados. E é muito bonito ver os nossos jovens envolvidos nisso. Pessoas, alguns não conhecemos, também envolvidas nisso, para ajudar pessoas lá daquele lugar. A carta você vai ler no boletim próximo e vai se inteirar melhor e até poder participar. Só estou mencionando isso como alguém viu uma necessidade e disse: eu vou atender a essa necessidade. Colocou debaixo do seu braço essa necessidade. Outras pessoas se juntaram e agora estão podendo trazer recursos para essa comunidade poder tocar as suas vidas com mais dignidade. Alguma outra área que você veja, vamos preenchê-la. Em segundo lugar, eu quero falar especificamente sobre contribuição financeira, para dizer o seguinte: se você tem sido fiel, olha agora para 2013, verifica que durante 12 vezes, uma vez por mês, você trouxe o seu dízimo. Não se encha de orgulho. Olha como eu sou um bom crente. Você não é um bom crente. A graça que é grande, a graça que é boa. Mas agradeça a Ele. Humildemente. Senhor, me ajude a continuar assim nesse ano. Me dê forças para continuar assim nesse ano. Me dê condições para continuar assim esse ano. E se porventura você não foi, olhou para trás, viu que fez isso 10 vezes, 5, 3, uma ou nenhuma, diga: Senhor, me ajuda. Eu quero chegar no final de 2014 dizendo: Senhor, obrigado, porque eu fui abençoado por Ti com a fidelidade. É um convite, uma reflexão para você fazer e uma resolução a tomar. Não importa se você tem um salário bom ou não. Não estou falando de valor, estou falando de coração. É assim que Deus, recebendo, multiplica e faz com que muitas pessoas possam ser abençoadas, fortalecidas, sobretudo alcançadas com a graça de Jesus. Pense nisso, pratique isto. Agora então você poderá
trazer aqui à frente ou na galeria, nos recipientes próprios, entregar o seu dízimo e a sua oferta. Se for a primeira deste ano, que seja a primeira de 12 ou de 13 vezes. Põe isso no seu coração. Foi de coração? Vamos cantar então todos em pé, assim afirmando a nossa gratidão. E logo após a música, os irmãos poderão então levar as salvas. Que seja a expressão de nosso sentimento. Tudo aquilo que nós fizermos para Deus, seja de coração. E se o nosso coração não está com vontade de fazer nada para Ele, oremos para que Ele nos dê vontade de fazer, de servir a Ele, porque é muito bom. O que fazemos de coração é muito bom, é bom demais. Nem podemos explicar como vamos cantar agora então. Como descrever, como explicar um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem
Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Obrigado. A igreja pode se assentar? Nós ainda cantaremos outra música que fala dessa graça de Deus. Aqui no início do nosso boletim, desse culto vespertino, tem uma frase do Philip Yancey. Graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais e nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, verso 8, também disse: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, nessa noite graciosa, se você tem algum pedido para colocar diante de Deus, enquanto nós cantamos esse próximo hino, você pode ficar de pé, nós estaremos orando. Lembro aqui de um pedido, a cunhada do Edival, fazer uma cirurgia essa semana, pediu conta com as nossas orações. Talvez você tenha alguma pessoa que conhece na sua família, ou você mesmo que vai passar por algum procedimento médico essa semana. Vamos interceder por isso. Ou alguém pediu para você trazer um pedido à igreja, vamos interceder por isso. Talvez você não tenha tido tempo de falar com alguém, você pode também colocar nos cartões um pedido de oração. Ali no balcão, na saída, tem uma caixinha, você pode colocar o seu pedido de oração. Nós temos encontros semanais aqui de oração. A irmã Vilma, responsável pela visão ministerial de oração, sempre encontros regulares aqui de oração. Então, enquanto cantamos, se você trouxe o seu pedido, talvez você tenha cantado essa música anterior, onde o poeta disse aqui: se as palavras não mostrarem, Senhor, como é grande a minha gratidão, receba o meu louvor porque é de coração. Espero que seja, que essa seja a nossa oração mesmo. Senhor, como o salmista disse, sonda o meu coração, se há nele algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, enquanto cantamos, você pode ficar de pé, ou vir aqui à frente, se desejar, e após isso estaremos orando. Salvador,
Senhor, nós pecadores carecemos da Tua graça. Concede-nos, Senhor, a Tua graça a cada dia. Estamos aqui de pé, colocando diante de Ti os nossos pedidos, anseios, necessidades. O Senhor já tem ouvido, ó Deus, há tanto tempo, alguns pedidos aqui, talvez outros sejam feitos pela primeira vez, mas atenta os Teus ouvidos, ó Deus, inclina-se para nós, suplicamos isso. Precisamos de Ti, Senhor, mais que tudo. Por isso, ó Deus, nos colocamos aqui, nos unimos em oração, uns com os outros, como igreja, como uma comunidade de fé, para rogar a Ti, ó Deus, que o Senhor atenda o desejo dos nossos corações. Não sei exatamente aqui o que cada um tem colocado diante do Senhor, mas o Senhor sabe. Ó Deus, o Senhor sabe a luta que é feita diariamente, Senhor, por aqueles que têm buscado a Ti, Senhor, e colocado isso diante de Ti. Então, ameniza, venha com a Tua doce voz, suave, dá-nos a segurança, como cantamos aqui, pois somos de Jesus, dá-nos o coração puro e com acesso direto a Ti, para que Ele se vá além das nossas palavras. Embora estejamos de pé, o nosso coração está de joelho diante de Ti, prostrado diante do Senhor, rogando a Deus que o Senhor ouça as nossas preces. Olha para nós, ó Deus, nós fazemos isso, essas preces, essas orações, todos juntos, nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. O nome que está acima de todo nome, o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. As palavras
lendo Levítico 4:12, pensei em pregar um sermão único sobre lei e graça, como os assuntos se interrelacionam. Continuando, no entanto, depois de fazer esse plano, lendo Deuteronômio e Levítico, que vamos retornar a ele proximamente, eu fui observando a beleza de Deuteronômio e a riqueza. Vou usar uma palavra que alguns acharão estranha: a suavidade de Levítico. Disse, eu preciso passar isso aos meus irmãos, que quando chegam a Levítico, coçam a cabeça. Eu, quando estou com um problema, eu coço a cabeça. Para que eles possam ver que é um livro também magnífico. A gente não fala porque é inspirado por Deus, a gente não confessa publicamente, mas na hora de ler vai dando umas puladinhas aqui e ali. Aí perde a pérola contida, quem sabe nesta embalagem tão rústica da linguagem. E comecei a perceber também que os mandamentos que temos no Pentateuco, basicamente em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, contêm princípios que estão todos presentes no Novo Testamento, e perdemos os princípios quando as normas, os regulamentos, os detalhes crescem diante de nós e perdemos o essencial. Então, o meu propósito nessa série de mensagens, que eu imaginei que seria uma só, já não sei quantas serão, é ajudar a você a amar o livro de Levítico e ajudar a você a entender bem como se relacionam lei e graça. Nós que somos homens e mulheres que vivemos sob a égide da graça. O império sobre as nossas vidas é o império da graça e não da lei. Mas a lei foi dada por Deus, como também a graça. O Antigo Testamento foi inspirado por Deus, bem como o Novo Testamento. Então, nesta noite, eu pretendo tão somente ajudar você na compreensão do que significa lei no Antigo e no Novo Testamento, sobretudo no Novo Testamento. E a própria Bíblia vai nos dar essa resposta. Então eu quero lhe convidar a me acompanhar nas leituras que farei. Antes, eu preciso dizer o seguinte: sem explicar a palavra lei, todos concordarão comigo que nós não gostamos de lei. Nós não temos uma boa relação com lei. De fato, a lei, tanto a espiritual quanto a civil, nos coloca limites e estabelece penas para quem não cumpre as suas prescrições. No entanto, nós precisamos da lei para viver em paz. Nós temos em nosso país vivido ultimamente uma crise, não da existência de leis, que muitas existem, são muito boas as leis no Brasil em geral, é um dos países mais bem dotados em matéria de lei no mundo todo. Nós precisamos de um entendimento de que a lei também é um presente de Deus para que nós vivamos bem. Porque fora da lei, cada um faz o que bem entende. E quando cada um faz o que bem entende, prejudica o outro. Porque se o meu direito, usando a palavra inadequadamente, é de fazer o que eu quero, e o direito do outro também fazer o que o outro quer, um dia haverá um choque.
e o meu direito vai ferir, machucar o outro. Nós precisamos de um entendimento que o respeito à lei é algo bom. E penso então que nós cristãos temos que anunciar à nossa sociedade o valor da lei, para que ela viva bem, para que nós vivamos bem. Dito isto, vamos entender então o que a Bíblia diz sobre o que é a lei. A lei, por exemplo, são os 10 mandamentos que estão contidos primacialmente em Êxodo capítulo 20 e repetidos ao longo dos outros textos do Pentateuco. A lei são todas as regras sobre a vida em comum, em relação com a natureza, em relação com Deus, que encontramos no Novo Testamento também, mais fortemente no Antigo Testamento. Então vamos entender, vamos ouvir o que Jesus diz sobre lei. O que ele entendia quando falava a palavra lei? Isso nós encontramos em Mateus capítulo 5, logo no primeiro livro, no chamado Sermão da Montanha, capítulo 5, verso 17. Você pode me acompanhar, temos Bíblias aí nos bancos, no escaninho à sua frente, a NVI é que eu estou usando aqui, exceto quando mencionar de modo diferente. Você pode ouvir, pode me acompanhar, a referência está bem clara para todos, Mateus 5. Disse Jesus: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Por lei ou os profetas, Jesus se refere então aqui ao conjunto de ensinos do Antigo Testamento. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, valorizando ele então agora a lei. Enquanto existirem céus e terra, isto é, enquanto o mundo existir, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, não tem que ser um dos 10 mandamentos, mas um colocado como notinha de rodapé, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês, isto é, o conjunto de atos da sua vida, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Lei, quando Jesus usava essa palavra, era, em geral, o conjunto de ensinos presentes no Antigo Testamento para uma vida boa individualmente e comunitariamente, ou mais especificamente no Pentateuco. O apóstolo Paulo usa a palavra lei em mais de um sentido. Ele, na verdade, emprega a palavra lei ao longo de suas cartas 93 vezes, sempre no singular. Um sentido que ele dá é o sentido de moralidade. E o texto que eu vou ler nos ajuda a entender o que ele quer dizer por essa lei moral ou essa lei gravada no coração, que é uma das dimensões, mas não é a principal que ele usa, mas quero sublinhá-la. Romanos 2, 12 e os que seguem. Quando, pois, os gentios, isto é, os não-judeus, os romanos, os efésios, os tessalonicenses, que não têm lei, como não têm lei? É claro que eles tinham a lei romana, uma lei cujo código era muito desenvolvido, até hoje é estudado, até praticado em algumas áreas da vida, em sociedade. Ele se refere aqui que não tinham aquelas leis que os judeus tinham. Então aqui, o primeiro sentido que ele dá então é a lei que os judeus têm. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, se comportam
por natureza, de conformidade com a lei, isto é, a lei do Antigo Testamento, a lei dada ao mundo pelos judeus, não tendo lei, não tendo aquela, servem eles de lei, isto é, lei moral interna, não escrita, a sua moralidade para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Aqui Paulo usa a expressão lei em dois sentidos. Aquele conjunto de normas inscritas no nosso coração que nos dizem o que é certo e o que é errado. Uma criança diz, isso não está certo. Mamãe, meu colega fez tal coisa, isso está errado. Todos nós temos um código moral interno que independe de religião. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas também está dizendo que muitas vezes essa lei, essa moralidade, está de acordo com a lei dada por Deus no Antigo Testamento, mas às vezes está em desacordo. E Jesus vai julgar se o procedimento conforme a lei moral interna está de acordo com o procedimento recomendado pela lei escrita no Antigo Testamento. Normalmente, no entanto, quando o apóstolo Paulo usa a palavra lei, ele se refere ao conjunto de ensinos para a vida contidos no Antigo Testamento e mais particularmente no Pentateuco e mais intestinamente no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos. Em Romanos 13, 8, 9, 10, ele argumenta da seguinte maneira com os seus leitores e conosco. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Ele explicita, pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito, neste mandamento, nesta lei. Ame o seu próximo como a si mesmo. Um texto de Levítico. Ele então continua. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei, é a realização da lei. Qual lei? A lei que nós lemos no Antigo Testamento e que nesses textos nos foi legada. Paulo também nos mostra, nos ensina, que a graça de Jesus não está subordinada à lei. E há um texto magnífico sobre isso, que é de Romanos 3, 21 e subsequentes. Vou ler pausadamente, porque o texto demanda uma explicação, porque o apóstolo Paulo, ele é um jurista, e os juristas usam termos técnicos, que nem sempre a maioria das pessoas alcança o seu significado. É o que ele faz aqui. Agora se manifestou uma justiça. E por justiça aqui, Paulo se refere ao modo como Deus agora justifica, isto é, perdoa, isso é, torna justa uma pessoa que, tendo pecado, confessou o seu pecado. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Lei, no sentido geral, como o conjunto da vontade de Deus para a vida humana, como no Antigo Testamento, que eram as únicas escrituras disponíveis, e lei, como sendo aquelas escritas nos livros A ao B, no chamado Pentateuco e também nos profetas. Da qual testemunham a lei e os profetas,
justiça de Deus, ato divino de justificar, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Agora, isto é, antes de agora, predominava um sistema. Era o sistema de oferecimento de ofertas e sacrifícios. Esse sistema imperou durante o período em que a lei predominou. Mas agora, o mesmo Deus justo, presente no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, no nosso período também, criou uma outra maneira, justiça de Deus, que é independente da lei, não depende da lei. Porque no sistema anterior, uma pessoa para ser justificada, perdoada, tinha que fazer sacrifícios. Agora não mais. Não há uma relação entre lei e salvação, entre sacrifício e aceitação por parte de Deus das nossas vidas. Então ele diz, olha gente, não há distinção. Todos pecaram. E como nós sabemos que nós pecamos? Por causa da lei. A lei diz, não adulterarás, não furtarás, não caluniarás, ou respeitarás a seu pai e sua mãe, não serás idólatra. E quando nós fazemos isto, porque a lei nos disse, nós vemos que somos pecadores. Todos pecaram e estão destituídos, estão em falta com. Na verdade estavam, não é? Porque a graça agora nos reinstituiu, em lugar de nos destituir, coisa que o pecado fez. E estão destituídos da glória de Deus. Mas são justificados, isto é, tornados justos, isto é, perdoados, isto é, limpos dos seus pecados, pela graça de Deus, oferecida gratuitamente por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Entender essa palavra justificado é muito importante. Uma vez eu aprendi sobre isso de modo bastante prático, uma circunstância, e eu então fui conversar com uma pessoa, e essa pessoa então me disse acerca de outra pessoa. A ficha dele está limpa. Não tem nada contra ele. Sim, mas ele me disse que fez isso. Ele fez. Mas na justiça não tem nada contra ele. Limpo. Página em branco. Isso é a justificação. A nossa multidão de pecados, pela graça, e aqui é uma redundância, porque toda graça é gratuita, mas Paulo salienta que a graça é gratuita, isto é, não custou a nós nada, não teve preço nenhum que nós pagássemos, porque Jesus já pagou esse preço, pega essa multidão de pecados e passa uma grande borracha e apaga completamente. Isso é a justificação ou o pecado que Deus me dá. Aqui nesse equipamento, eu tenho um programinha que eu uso, e nele então eu posso baixar os PDFs. Então eu tenho aqui o boletim. E esse equipamento me permite que eu escreva algumas notas, para durante o culto eu me lembrar e eu fazer. Eu vou lá e acrescento à mão. Mas também tem uma borracha.
Então eu aciono essa borracha e começo a passar a borracha pelo boletim. Ele apaga o que eu escrevi e apaga também o texto do boletim. Isso é o que a graça faz com os nossos pecados. Apaga e a página fica em branco. E se eu quiser saber o que está no boletim, eu tenho que ir ali atrás pegar o boletim impresso, porque eu apaguei. É isso que a graça faz, e faz de modo gratuito. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação. Uma palavra técnica do apóstolo Paulo, que quer dizer o sacrifício feito por alguém em lugar de outro. Mediante a fé, a nossa fé, pelo seu sangue, o sangue de Jesus, demonstrando Deus assim a sua justiça. Isso é o modo como Ele nos justifica. Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, sob o domínio da lei, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O apóstolo Paulo, então, não joga totalmente a lei no lixo. Ele diz que a lei tem duas funções. A primeira função da lei é mostrar que nós somos incapazes de cumpri-la. A lei, de fato, é um peso. Romanos 7, 21, Gálatas 3, 24 a 25, o apóstolo Paulo diz o seguinte: antes que viesse essa fé, isto é, essa fé em Cristo, essa fé no sacrifício único que Ele fez na cruz, essa fé, graça gratuita, desculpe de novo a redundância, estávamos sob a custódia da lei. De vez em quando a gente vê a transferência de um prisioneiro de uma prisão federal para uma outra. Aí vai o avião da Polícia Federal, os seus guardas, e faz aquela transferência, envolve muita gente, muito dinheiro. E aquele preso está sob a custódia da Polícia Federal e vai trocar de presídio ou se apresentar a um juiz para dar um depoimento. Isso é custódia. Até que a fé que haveria de vir fosse revelada, como foi com Jesus Cristo. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, não estamos mais sob o controle do tutor. Tutor aqui é pedagogos, que nós colocamos como professor, mas é um pouco mais do que isso na cultura greco-romana. O pedagogos era um homem, geralmente um escravo, que às vezes era mais letrado do que o seu patrão, que se encarregava da educação do filho da família. Pegava esse menino e o instruía ao longo de sua vida, até dizer: pai, aqui está, ele agora é um adulto, pode tocar a sua vida sem mim. Isso era o tutor, ou aio em algumas versões, ou pedagogos no original grego. Importante, então, essa tarefa. A lei, então, foi o pedagogos, foi o tutor, o aio, foi o que pegou pela mão para nos levar à graça. Mas a lei não é a graça. Mas teve essa função, a função de conduzir, de servir de canal para algo que está mais adiante. Segundo lugar, Paulo nos diz que nós somos incapazes de cumprir esta lei. Esta é a função também que ele dá para ela. Lemos isso claramente em Romanos 7, 21.
um dos mais dramáticos textos de toda a literatura mundial. Diz o apóstolo Paulo, Romanos 7, 21 até o 25. E aqui Paulo usa a palavra lei em um outro sentido também. O sentido de nossa natureza, nossa inclinação, nosso conjunto de desejos. Diz ele, assim encontro essa lei, isto é, esse desejo, esse conjunto de características pessoais, que atua em mim. Então, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, como revelado no Antigo Testamento. Mas vejo outra lei, isto é, outro desejo, atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei, contra o desejo da minha mente, isto é, da minha mente centrada em Cristo, da minha vida, da minha dinâmica, natureza espiritual. Ele chama isso a lei da mente, o desejo espiritual em nós, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, isto é, do desejo do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Isto é, quem vai me tirar essa tendência de fazer o mal que leva à morte, porque o salário do pecado é a morte. Um grito, que ele responde com outro brado. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, isto é, espiritualmente, eu sou escravo da lei de Deus, doulos, servo, obediente à lei de Deus, mas com a carne, com a minha inclinação natural, eu sou escravo da lei do pecado. Esta lei nos mostra que por nós mesmos nós não somos capazes de fazer o que Deus quer para as nossas vidas. A lei, portanto, tem duas funções: mostrar nossa incompetência e mostrar que nós podemos ser conduzidos até a graça. Lei, portanto, podemos simplificar como sendo o conjunto de mandamentos que a Bíblia apresenta, com um pressuposto, válido até hoje: quem segue essas leis vive bem. Quem segue essas leis tem menos dificuldade para viver. Quem segue essas leis está seguindo a orientação que Deus dá a essas pessoas para viver. Então, todo ser humano, em qualquer época, deve se esforçar para cumprir a lei. O apóstolo Paulo chama a esse esforço humano de ergon, que todos sabem que quer dizer trabalho, daí ergonomia, trabalhos humanos, obras humanas, esforços humanos, que são válidos, menos para a salvação. Paulo então diz, Romanos 3:20, ninguém será justificado diante de Deus por obras, ergon, da lei, em razão de que pela lei vem apenas o pleno conhecimento do pecado, e não o perdão para o pecado. Repito então, ninguém será justificado por obras da lei, porque a lei apenas nos mostra que nós somos pecadores. É um livro inacabado, a lei. É uma novela que não terminou, a lei. É um jogo que não teve o segundo tempo, a lei. A graça completa isto. O que fazemos então diante dessas realidades?
Nós não podemos subestimar a lei, dizendo que ela não vale nada, porque ela vale muito. Não podemos superestimá-la, dizendo que ela vale mais do que ela é, porque a graça está acima dela. Eu vou continuar domingo que vem, pela manhã, esta mensagem. Mas quero dizer nesse instante, então, que nós precisamos compreender, para ficar bem claro, o seguinte: a lei, a obediência à lei. Ouvimos agora o coro 2 vezes cantando sobre os mandamentos e até mesmo o mandamento de Jesus. Nós lemos Jesus dizendo que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nós encontramos Tiago dizendo que a fé sem obras é morta. Como entender isso? Então, quero deixar uma coisa bem clara tão somente nesta noite, que é a seguinte: nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos sem nenhum esforço, sem nenhum ergon, sem nenhum trabalho, sem nenhuma obra nossa. Nós somos salvos pela graça. Você não é salvo, você não é salva, porque Deus olhou para você e disse: esse cara é bom, essa garota é legal, merece a salvação. Porque nenhum de nós merece a salvação. É um presente. Nos nossos relacionamentos uns com os outros, nós damos presentes a quem nos dá presente, ou a quem nós queremos que nos dê presentes, ou de quem nós gostamos ou queremos que goste da gente. Nós abraçamos a quem nos abraça. Deus abraça a todos e dá esse presente a todos. Depois então que nós fomos alcançados e mergulhamos nesse compasso, adentramos na piscina da graça, nós temos que nadar. A lei continua sendo necessária, mas não mais para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos. A obediência aos mandamentos de Deus não nos salva, mas uma vez que fomos salvos, nós obedecemos essas leis com prazer. Quando alguém, por exemplo, vem me perguntar: pastor, esse negócio do dízimo é da lei ou da graça? No fundo do meu coração fica uma grande pena dessa pessoa. Eu respondo, mas fico com grande pena, porque a pergunta é totalmente falsa. Porque uma pessoa que dá o dízimo com alegria não quer saber se é da lei ou se é da graça. É com alegria. Porque aquele que recebeu essa graça quer que essa graça alcance outras pessoas. Quer ser grato a Deus por essa graça e faz isso livre, alegremente, sem fazer perguntas. E sem procurar um versículozinho no Antigo Testamento que autoriza esse ou aquele comportamento. Nós não estamos livres da lei, no sentido que não devamos fazer coisas corretas e boas porque fomos salvos. Mas estamos livres da lei, graças a Deus, de fazer essas leis, de obedecer essas leis, para que então Deus nos salve. Essa diferença é simples, porém radical. E é difícil compreender. Tenho salientado isso aqui muitas vezes. Quem aqui tem filho pequeno, ou mesmo adolescente, diz assim: meu filho, minha filha, tem que estudar. Se você estudar, você vai crescer na carreira profissional, você vai encontrar os melhores empregos, tem que acordar cedo, tem que se esforçar, meu filho. E é verdade. Isso é totalmente verdade. Até diz o pensamento popular que Deus ajuda quem cedo madruga, também é verdade. Menos para a salvação. O mérito, o esforço, o ergon, o trabalho, a obra, vale para
todas as áreas da vida, menos para a salvação. E aí nós, intoxicados com a ideia do mérito, do sacrifício, do fazimento de obras, da performance pessoal, achamos que isso também se aplica à salvação e vamos lá. O que eu posso fazer para ser salvo? Lembra aquele carcereiro? Quando os prisioneiros fugiram em Filipos, ele pergunta a Paulo: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Por isso Paulo diz que é mediante a fé. Ele escreve depois em Efésios que isso não é dom de cada um, é dom de Deus para cada um. Sabe por quê? Se eu merecesse ser salvo, eu olharia aqui para o carro Daniel e dizia: está vendo? Ele não foi salvo. Eu mereci, eu fiz por onde, eu cantei, eu fui pastor de juventude, então Deus olhou para mim e me salvou. Ele não. Quem é o autor da salvação? Deus ou eu, nesse caso, nesse exemplo? Eu. Ora, acontece que as pessoas não têm todas a mesma oportunidade na vida. Há muitos que se esforçam e não conseguem grande coisa. A salvação é para todos. Não importa a sua infância, as suas influências, a sua profissão. Não importa quantos pecados você tenha cometido, como tem sido a sua vida. A graça lhe é oferecida. E a imagem mais perfeita que eu usei no culto da manhã, quero repetir agora, é a imagem que encontramos numa parábola em Ezequiel, no Antigo Testamento. Quando o profeta viu um vale, e nesse vale ele viu uma miríade de ossos secos. Um monte de ossos secos. Sem vida, sem músculo, sem carne. Ossos que daqui mais um tempo viraria um pó. Mas, no entanto, o Espírito Santo soprou, podemos dizer nos termos do Novo Testamento, a graça neste vale. E a graça entrou pelos buraquinhos, vamos dizer assim, bem cientificamente, desses ossos. E os ossos começaram a ter fôlego, vida, sangue, músculo, pele, se rejuntaram e voltaram a ter vida. É isso que a graça faz. E a lei só faz dizer que somos pecadores. Mas a graça diz que, a despeito de sermos pecadores, nós somos amados por Deus. E somos aceitos por Deus antes de fazermos qualquer coisa. Então vem a oferta. E essa graça se manifesta tão amorosamente que ela não se impõe. Ela é oferecida. E eu e você somos livres para dizer: eu aceito. Só isso. Só isso. Eu aceito. E a graça, então, entra na sua vida, infunde vida à sua vida, e você passa a ser alguém que pertence a Jesus Cristo. Mas você pode dizer: não, não quero a graça. Às vezes, você estando num restaurante, numa padaria, aparece alguém e lhe pede uma esmola. Me dá R$1 para comprar um pão. Isso é muito comum, infelizmente. Aí você diz assim: olha, R$1 eu não dou. Mas você quer o pão? Vamos na padaria. O que você quer? Você quer um café? Você quer o leite, um suco? Você oferece. E alguns rejeitam. Querem, é outra coisa. Mas alguns aceitam. Todos nós temos a experiência de pagar um prato, uma comida para alguém. E ver que alguns não querem e outros querem. Assim é a graça também. A nós
carentes da vida, destituídos da glória de Deus, para usar a expressão paulina, ou carentes dessa graça. Deus oferece essa graça a nós. Aceitamos essa preciosa graça, como vamos cantar agora? Esse é o desafio para cada um de nós. Nós somos chamados a viver no compasso da graça, aceitando a radicalidade dessa graça, para uma vida de comunhão, de amor, de amizade, de harmonia com Deus, que só a graça propicia, porque sem a graça estamos sob o império da lei, e a lei nos afasta de Deus, porque nos mostra o terror que é a nossa vida sem o amor de Deus através de Jesus. Em pé, vamos cantar então, preciosa graça, a graça de Jesus. Dessa música se chama John Newton. John Newton era um mercador, tinha navios que conduziam madeiras e também escravos. E um dia, em 1748, John Newton estava singrando os mares, e uma borrasca imensa começou a ameaçar aquele navio. Ele orou a Deus. O buraco por onde a água entrava e ia fazer o barco afundar, então, foi estancado. Ele ali, então, se converteu a Jesus como Senhor e Salvador. Por que estou dizendo isto? Porque a graça nos ensina a viver. John Newton não abandonou o mercado de escravos. Ele continuou um comerciador de escravos. Tornou-se pastor, mas continuou em silêncio sobre o negócio com escravos. Convertido pela graça, aceito pelo Pai, mas ainda um escravagista. Deixou o mercado de escravos e durante 34 anos se manteve silencioso sobre aquela horrenda prática.
Até que, em 1888, ele escreveu um folheto, como se chamava, um pamphlet, um folheto na Inglaterra, que incendiou a Inglaterra, no qual ele denunciava as atrocidades e crueldades do escravismo. Então ele disse: eu não era verdadeiramente convertido, porque só agora eu entendo que aquilo que eu fazia era completamente errado. Essa história nos enche de esperança, porque o fato de aceitarmos que a graça nos aceite e nos reconheça não nos molda, não nos muda de um dia para o outro. Alguns de nós enfrentamos, como diz Paulo, a lei do pecado na sua vida e ela continua ainda com os seus poderes sobre nós. Mas a graça, se nós deixarmos, vai nos moldando. Em alguns demora muito, como John Newton, e outros demora menos, mas vai nos dando então a mente de Cristo, não a mente de Moisés, não a mente da lei, mas a mente do Espírito. Aí então podemos cantar a plenos pulmões sobre essa amazing grace, que em português está como preciosa graça, a graça de Jesus. É a graça que nos educa para deixarmos de ser o que éramos, que a lei diz que está errado, mas não conseguimos deixar de fazer, para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Cantemos então a última estrofe. Podemos cantar Que Segurança Sou de Jesus. Enquanto nós cantamos Que Segurança Sou de Jesus, apenas a primeira e a última estrofes, mais uma vez. Se você está aqui pensando, refletindo sobre a graça, e diz: eu quero viver essa graça, eu quero aceitar essa graça, eu quero viver para Jesus, eu quero ser um servo de Jesus, eu quero ser batizado, eu quero ter uma nova vida como John Newton teve, eu quero ser mudado dos meus erros, dos meus pecados, eu quero ter garantida a minha vida com Ele agora aí no céu. Eu lhe convido a descer, a vir aqui, confessando assim o seu pecado a Jesus, e a graça vai entrar na sua vida para uma nova vida. Não é promessa minha, não posso fazê-la, é promessa de Jesus. Cantemos então, e se essa é a sua escolha, eu aguardo você, vamos orar por você. Amen.
alegramos, porque o Senhor é o Deus de todos. A todos, graças a Deus, graças a Ti. Que o Senhor ajude o Diego no caminho dele, nas suas dificuldades, que ele conhece, o Senhor também, ele reconhece, o Senhor sabe, para que também possa viver no compasso da graça, como todos nós. Ó Deus, somos muito gratos por esta graça, por essa maravilhosa graça, a graça de Jesus. Oramos assim, no nome do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Todos podem se assentar.